Nesse vídeo eu comento acerca de um comentário feito por alguns especialistas políticos referentemente à última pesquisa do Datafolha, que apresenta o Pablo Marçal com 19 pontos percentuais, o Guilherme Boulos com 25 e o Ricardo Nunes com 27 pontos percentuais. E que, em decorrência disso, eles interpretam fazendo analogia com um aluvião, que seria um aluvião se desfazendo. Para quem não sabe o significado de aluvião, aluvião são sedimentos tipo lodo, barro, argila, pedras que se depositam sobre áreas de inundação, ou então no leito de riachos. E também uma outra interpretação de aluvião é uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de algo, como uma multidão que chega em determinado local. Então esse é o significado de aluvião. Sob a minha óptica, eu que me vali da mediana por meio da análise com a ajuda de inteligência artificial, eu encontrei que os três candidatos, a despeito do percentual, dos pontos percentuais, com base no cálculo da mediana do Pablo Marçal ser 19%, o percentual do Boulos é de 24%, foi de 24%, com o cálculo da mediana, e o do Ricardo Nunes, 21,8%. Portanto, os três candidatos eles estão empatados nessa margem de erro da pesquisa, que eles citam que é de 3%, mas que na realidade é mais que 3% essa margem de erro, em decorrência do tamanho amostral ele não ser representativo da população de eleitores do estado de São Paulo. Ela é inferior, é bem inferior o tamanho amostral. Isto posto, além desse dado, é importante se ressaltar que nesse cálculo que eu fiz, com base na mediana, foi considerado o resultado das 4 pesquisas mais recentes, sendo que foi utilizados como uma das aferições 16, não estou enganado, que é o percentual que o Pablo Marçal apresentava no início da sua campanha eleitoral. De maneira que também nessa análise da pesquisa do Pablo Marçal, referentemente ao Pablo Marçal, não foi utilizado, por exemplo, o percentual de 30% que ele já obteve, 30 pontos percentuais. Então, se tivesse sido utilizado essa pesquisa de 30 pontos percentuais em vez dos 16 pontos percentuais do início da campanha eleitoral do Pablo Marçal, o Pablo Marçal apresentaria um percentual de pontos semelhante ao do Ricardo Nunes. Então, as chances de ele entrar no segundo turno, elas, sob a minha óptica, sob a minha análise, elas se equiparam às chances do Ricardo Nunes. E nesse contexto desse empate técnico entre os três candidatos que eu identifiquei, eu entendo que a maior chance de vencer o primeiro turno é do Guilherme Boulos. Entretanto, o Nunes e o Marçal, eles vão disputar, acredito eu, que disputarão esse pleito eleitoral, essa vaga para o segundo turno, com iguais condições, de maneira que, sob a minha óptica, eu não considero a candidatura do Pablo Marçal como sendo um aluvião se desfazendo. Eu entendo isso sim, que ela tem potencial para crescer até o dia da eleição no primeiro turno.